Olá, boa noite. Boa noite. Olá, tudo bem? Vamos esperando as pessoas chegarem por aqui. Boa noite. Entramos ao vivo aqui na página da Análise Clínica de Psicologia. E vamos começar nos apresentando? Vamos. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Lorena, sou psicóloga aqui da Análise Clínica de Psicologia. Tenho especialização na área de saúde da criança e do adolescente e atendo pela abordagem psicanalítica. Meu nome é Júlio, também atendo aqui na análise clínica. Sou especialista em saúde mental. Atualmente estou fazendo especialização em avaliação psicológica. E essa é a... Fabiane, sou psicóloga aqui da análise clínica também. Estou fazendo a minha especialização em terapia analítico-comportamental. Nos últimos 2 anos eu trabalhei com adolescentes e eu quero daqui a um tempo atender só adolescente na clínica. Vamos ter um feedback do pessoal que já entrou, vocês que já estão aqui com a gente, Catrine, meu amigo acompanhando. Péricles, nossa colega Aline. Vocês estão nos ouvindo bem? O áudio tá legal, a imagem. Dá um feedback aí pra gente saber Oi, como a Péricles, gente. está ouvindo a gente bem? Ele mandou uma mensagem ali. Mandou um oi para vocês também. Oi, Júlio, demais Olá, colegas. Péricles, seja bem-vindo. Dá um retorno pra gente. Vocês estão ouvindo bem? Que bom. Péricles respondeu. Está ouvindo bem. A imagem tá legal? Tá ótimo, obrigada. Tá ótimo também. Maxwell, obrigada. Laura. Então, vocês querem iniciar agora ou esperar mais algumas pessoas conectarem? Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal chegando. Enquanto isso, vão colocando as suas perguntas aqui para a gente já ir pensando no que vocês querem que a gente discuta. Vai ser muito legal a participação direta de vocês. Então, assim, as meninas elaboraram todo o conteúdo teórico e com muito cuidado para falar para vocês. E aí, se surgirem dúvidas, vocês vão trazendo que elas estão preparadas para responder, né, e sanar essas dúvidas aí da população em geral. Não é isso, meninas? Isso. E conta pra gente como é que surgiu essa ideia, que essa ideia foi dessas duas aqui, né? A Lauriane, por favor, Lauriane. vamos entregar o prêmio para ela. Eu estava com vontade já, né, de fazer isso há algum tempo, assim, porque eu acho que não adianta a gente ter a psicologia dentro da clínica, porque ela não chega para todo mundo, se a gente fica só na clínica. E não tem como promover qualidade de vida sem levar a psicologia para as pessoas, né? A gente pode contribuir muito para promover saúde mental, mas se a gente não divulga, se a gente não torna a psicologia acessível para a comunidade, nosso trabalho não alcança, né? O Júlio está testando. É a tecnologia, gente. Está testando aqui. Testando ainda, porque é a nossa primeira live. Olha, tem uma pergunta ali para a gente responder daqui a pouco. O que fazer quando algum amigo tem ideação suicida? Legal. Muito boa essa questão. Vamos então iniciar e aí as pessoas vão entrando e depois deixam. As duas, a Lauriane e a Lorena, vão falar sobre estratégias de prevenção ao suicídio na adolescência, mas se tiverem outras questões do suicídio infantil, adulto, também podem trazer, que à medida que forem vindo nós vamos responder elas. Uhum. Eu estou aqui só a convite das duas para abrir essa live, né? E A primeira a primeira de muitas. No final elas vão estar falando sobre já a nossa próxima, o tema que vai ser discutido. Eu sou um dos fundadores da clínica, da análise clínica, e estou tendo o prazer de trabalhar com essas duas aqui. A Lauriane, que é muito idealizadora e está trazendo essa ideia de aproximar a clínica, como ela colocou aqui, a realidade das pessoas. Nós vamos poder ter essa relação mais íntima todos os meses, né? E vocês podem sugerir temas também para a gente estar falando. É muito importante a gente falar de psicologia, fazer com que as pessoas se conscientizem quanto é importante a psicologia na nossa vida. A saúde mental
às vezes ela é deixada de lado, porque não percebemos, em algum momento da nossa vida, não entendemos a importância que ela é. O nosso objetivo é fazer com que todos se conscientizem disso. E esse primeiro tema escolhido, elas vão aprofundar mais, mas está relacionado também a esse mês, né, que é o Setembro Amarelo, onde estamos falando muito de suicídio. Mas o suicídio acontece só em setembro? É só em setembro que precisamos falar? Por que será que o suicídio não é divulgado? Por que será que não sabemos lidar com um amigo que tem ideação suicida? Por que falar de morte é tão difícil para a nossa cultura? Todas essas dúvidas elas vão estar trazendo. E eu achei muito bacana a ideia, Lorena, de vocês trazerem como a primeira live essa questão, porque nós sabemos que Mineiros, por exemplo, é uma das cidades do Brasil que mais tem suicídios, né? Está aí próximo aqui de Rio Verde. Tem muitos fatos, teses de mestrados aí recentes, de 2007, falando sobre isso. E é muito importante, num momento como esse, a gente não poupar de falar. Porque alguém que está assistindo a live, ou alguém que já passou por isso, vai entender a gente, vai entender o nosso discurso, e vai poder passar esse conhecimento, vai poder prevenir, vai poder ajudar alguém que precisa desse apoio. Essa é a intenção, né, meninas? Com certeza. A gente está aproveitando setembro, né? Porque todo mundo fala em setembro, mas a gente quer que a prevenção do suicídio aconteça todos os meses do ano, né? E eu entendo que a gente só vai conseguir prevenir suicídio quando a gente melhorar a vida das pessoas, né? Se a gente não altera o contexto, se a gente não tornar o mundo mais tolerante e mais acolhedor para todo mundo, outras estratégias de prevenção não vão funcionar. Eu vou sair de cena agora, porque eu vou ficar tentando capturar as perguntas de vocês para deixar elas à vontade para falar sobre o tema, mas eu quero dizer que a análise clínica ela fica aqui na Rua Rafael Nascimento, no Calçadão, em Rio Verde. Em Rio Verde, Goiás, 10 metros à frente do Mr. Kong. E aqui nós contamos com uma equipe muito bacana. No final, vamos deixar os telefones aqui, se vocês precisarem de contato. E eu vou deixar vocês em boas mãos para falar sobre isso. E eu fico aqui do lado, meninos, mediando as perguntas para serem respondidas. Tudo bem? Tudo bem. Se a gente esquecer de alguma, dá um grito aí. Ok, muito obrigado. Obrigada, Júlio. Obrigada pela presença, gente. A gente está bastante feliz já com essa repercussão. E a gente espera que vocês, a intenção de que pudéssemos fazer esse bate-papo ao vivo é exatamente para que vocês também pudessem estar participando, para que não fique aquela coisa meio palestra, né? Aquela coisa que até a gente pode ter acesso, se a gente procurar aqui conteúdo na internet, a gente vai ter, mas a gente quer trazer essa proximidade. Por quê? Eu acredito que a gente está tratando de um tema muito delicado, assim, que ele traz em si um véu, né, de mistério, então de coisa ruim, de coisa pesada, e não desrespeitando toda a história, né, que o suicídio tem, mas a gente precisa falar dele, porque não falar não o torna menos pesado, ou menos obscuro, ou menos estigmatizado. Então, se a gente tem a intenção de falar em prevenção do suicídio, a gente primeiro precisa conseguir falar até essa palavra, né? Hoje em dia, na nossa cultura, é muito comum que a gente fale assim, todo assunto relacionado à morte, não fala, isola, bate na madeira, porque senão você atrai. E, gente, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Por que então a gente não tem uma vida orientada a dar sentido à morte, né? E aí a gente precisa pensar que o suicídio vai ser exatamente uma escolha. E uma escolha que gera muito dano, que as pessoas em volta, né, acabam sendo, se mobilizando muito também, gera muita ambivalência, porque como assim? Como essa pessoa não me deixou ajudar? Como ela não recorreu? Por quê? Então, o suicídio deixa uma ferida enorme aberta.
E Tanto é que o pessoal da suicidologia chama as pessoas de sobreviventes do suicídio, né? Não só a pessoa que tenta e sobrevive, mas as pessoas que estão à volta dela também são consideradas sobreviventes do suicídio. sim, e o silêncio nesse caso do suicídio também é uma coisa que a gente precisa comentar, que não é à toa que existe esse silêncio, né, quando se fala de suicídio, porque realmente é um assunto delicado que deve ser tratado com muito zelo, com muita responsabilidade. Então, a gente se posiciona aqui hoje de uma forma muito respeitosa para a gente lidar com esse tema e tratar esse tema, porque também a gente precisa pensar que, historicamente, se a gente for pegar aí na história do suicídio, existe um descuido até em alguns momentos, né, que vão se tratar do suicídio, da própria imprensa acabar, ao noticiar o suicídio, acabar, de alguma forma, tendo o resultado contrário, não para prevenção, mas de alguma forma, assim, de incentivo, de acabar fazendo com que as pessoas até se contagiassem com a ideia e isso acabasse, de alguma forma, propiciando outros suicídios, né? Isso entrou pro ramo na verdade, assim, se tornou um conceito da medicina, né? Como é que é? Deixa eu recorrer aqui. O efeito Werther. Não sei se vocês conhecem, mas teve um autor, o Goethe, que fez um livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que no final desse livro, esse jovem que sofria de uma desilusão amorosa, ele acaba recorrendo ao suicídio. E aí, após essa publicação desse livro, muitos outros jovens também se suicidaram vestindo a mesma roupa que era descrita no livro, ou então o próprio livro era achado lá na cena, ou então com os mesmas vias, né, que tinha sido realizado o suicídio naquela obra. Então, isso acabou fazendo com que as pessoas se preocupassem realmente com a forma que o suicídio fosse noticiado. E por isso, hoje, atualmente, a Associação de Psiquiatria entrou com uma cartilha até para a imprensa, para, de alguma forma, tentar dar balizas, né, de como se dar a notícia de suicídio, como eu posso reportar uma notícia dessas sem que eu contagie outras pessoas que estejam em sofrimento e que acabem achando que aquela é a única alternativa para o sofrimento delas, para a dor delas naquele momento, né? Então, vamos cuidar, vamos assim, nossa intenção de falar em suicídio é poder prevenir, mas ao mesmo tempo a gente tentar de alguma forma se aproximar do que a gente precisa, porque hoje em dia o suicídio é um problema de saúde pública. E aí eu queria aproveitar para trazer alguns dados para vocês, e aí vocês me permitem... Só queria aproveitar o gancho, Morena, se você me permite. Claro. Você citou o efeito Werther, inclusive o livro na época chegou a ser proibido em alguns países, porque notaram aumento da frequência de tentativa e de suicídio completo depois disso, né? E recentemente a gente teve a série Os 13 Porquês, sim, que trouxe o suicídio como se não houvesse saída, né? Eu acho que a série pecou porque ficou parecendo que não adianta pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Essa foi a mensagem final, assim. E que não havia outra saída, não tinha outra saída para a menina. E com a série, 2 universidades dos Estados Unidos, se eu não me engano, a Universidade de Washington e a Universidade de San Diego, fizeram uma pesquisa de busca no Google, o quanto que aumentou depois da série. Não só pesquisa como no Google, né? Suicídio na adolescência, mas pesquisas do tipo como cometer suicídio, pesquisas assim. Então, se por um lado a série e o jogo da Baleia Azul, se por um lado isso trouxe o assunto à tona,
por outro, também colocou muito adolescente em risco, né? E a nossa preocupação é essa. É um assunto que precisa ser falado, a gente precisa mostrar outras alternativas, mas falar com responsabilidade, né? O que acabou que não aconteceu na série, assim, infelizmente. E essa cartilha eu achei interessante, assim, que ela, de alguma forma, ela não fala como noticiar exatamente, mas ela traz para a sensibilidade da pessoa. Por que noticiar dessa forma? Qual o impacto que você quer? Então, assim, discriminar a forma que a pessoa morreu, então colocar imagens, né? Isso tudo é desnecessário e irrelevante, né? E também não colocar o suicídio como algo romântico, né? Sim. Quando alguém se suicida, sei lá, por uma desilusão amorosa, as pessoas falam, se matou por amor, né? Como se fosse nobre fazer aquilo. E isso é uma coisa que eles também sinalizam lá do risco. Então, eu acho muito interessante essa cartilha. Se alguém tiver interesse também, no final a gente vai disponibilizar essa cartilha que é direcionada à imprensa e como noticiar e tudo, até também para a gente poder ter esse conhecimento de, assim, de fiscalizar mesmo. Um jornal local fez um tipo de reportagem tratando do tema, epa, peraí, eu tenho compromisso social com essas pessoas que estão noticiando dessa forma. Então, eu ligo, entro em contato. O que a gente vai tentar fazer aqui é que mobilizar vocês e sensibilizar vocês de que a prevenção ao suicídio, ela não acontece só dentro dos nossos consultórios, das nossas clínicas. Ela está acontecendo o tempo inteiro, enquanto vocês estão sensíveis para este problema, como realmente ele precisa ser tratado, entendeu? Então, quanto mais informação a gente conseguir disponibilizar para vocês, por favor, vocês podem contar com a gente, que a gente vai estar colocando aqui. Esse é o objetivo, né? E aí, para a gente poder começar, eu queria colocar alguns dados aqui da Organização Mundial de Saúde para vocês terem uma ideia do que é esse, vamos pensar assim, esse problema de saúde pública que a gente está falando. Atualmente, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano em todo o mundo. Isso significa que a cada 40 segundos uma pessoa suicida. A cada 40 segundos. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. E esse é o principal fator de risco, porque uma pessoa que tentou o suicídio, ela tem de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente. E aí pode ser que nessa próxima tentativa ela realmente consiga. E aí ela vai ceifar a própria vida, né? Tem uma coisa interessante que a gente precisa localizar o suicídio, que para cada caso de suicídio, o impacto que esse suicídio tem é de pelo menos na vida de mais 5 ou 6 pessoas. E o luto por suicídio é um luto que tem de alguma forma complexidades, porque ele vai colocar ali vamos pensar em discussão, ou então para a gente elaborar um monte de sentimentos ambivalentes, né? Porque a morte por si só, ela já é muito difícil de ser digerida, de ser elaborada. Quando essa morte vem por suicídio, ela vem repleta de estigma, de tabu, de julgamento, de porquê, como vai ser. Então, é um luto que pode ser complicado, né? Pode ser culpa, né? Sim, a gente... Como que eu não percebi? Como é que eu não fiz nada para impedir? E um fator que chama atenção aqui, os números por si só chamam bastante atenção, mas a gente precisa... Foi esse o nosso interesse, né, de delimitar aqui o suicídio na adolescência, que durante essa análise toda do número, né, de suicídios que vão acontecendo, que são notificados, porque a gente também precisa contar o nível de subnotificações de casos que não são considerados suicídios, porque na hora de entrar lá como suicídio, ele vai entrar como um acidente de trânsito, mas no caso
na questão, a ideação era suicida, né? Ou então, no caso de crianças, casos de adultos também, que acabam entrando em outros tipos de categorização, mas que são suicídios. O que acontece é que sempre se vê um crescimento de todas essas taxas, né? Mas acontece que, desta vez, o maior crescimento das estatísticas aconteceu entre os mais jovens. Então, hoje em dia, em 2012, né, que foi quando eles conseguiram reunir os estudos e os números do mundo todo, foi verificado que o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre os 15 e 29 anos de idade. E aí a gente viu aqui um comentário que uma colega nossa deixou aqui para cima, falando como ela percebia que os jovens hoje em dia sofrem de um vazio, né? Eles sofrem silenciosos, né? Sempre queixosos, sempre assim, incógnitas, né? Os jovens hoje em dia são vistos como umas incógnitas. Então, a nossa intenção é dar uma desmistificada nessa adolescência. Que adolescente é esse que a gente está falando e como a gente consegue se aproximar dele? O que podemos fazer por esses adolescentes hoje? Então, vou passar a palavra agora para minha colega Lauriane, que vai trazer alguns assuntos e aí a gente vai debatendo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem comentários sobre o que estivermos falando aqui, por favor, fiquem à vontade que eu vou estar lendo e aí a gente vai discutindo. Ok. Então, assim, né, gente, eu preparei aqui um esquema para eu seguir, senão eu fico falando até meia-noite. Então, eu vou procurar seguir isso aqui, mas é para controlar o meu tempo. Podem colocar as perguntas e as sugestões aí. Bom, eu vou começar contextualizando a adolescência para vocês. Da teoria de onde eu venho, tá? A análise do comportamento, a gente entende as coisas um pouco diferente do restante da psicologia e do senso comum. Então, a gente entende que o comportamento ele é produto da interação da pessoa com o contexto em que ela vive. Por isso que eu falei no começo, né, da transmissão, que eu acredito que para efetivamente prevenir o suicídio, a gente precisa alterar os contextos em que as pessoas vivem. E pensando em adolescentes, nós adultos, que seja pai, que seja mãe, outro responsável, os professores, os terapeutas, nós somos parte do contexto desse adolescente. Então, se a gente consegue construir uma relação de intimidade e confiança com o adolescente, a gente vai estar fazendo prevenção do suicídio, tá? Contextualizando a adolescência para vocês, então, quando eu estou fazendo palestra presencial e eu pergunto assim, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando fala de adolescente? Aborrecente. E as pessoas começam, são aborrecentes, são rebeldes, é uma fase difícil, a relação com os pais piora. As pessoas falam assim. E as pessoas atribuem esses conflitos de relação que acontecem principalmente na adolescência à mudança hormonal que eles estão passando nessa fase da vida, né? Ok, existem mudanças hormonais sim, e elas influenciam a maneira como eles se sentem, elas influenciam o comportamento, mas a gente não pode reduzir algo tão complexo a uma única variável. A mudança hormonal explica algumas coisas, mas não explica tudo. Outras explicações precisam ser dadas. Mas se a gente foca só na mudança biológica, a gente não consegue ver as outras. E mudar isso é muito mais difícil. A gente pode, então, fazer muito mais coisa se a gente for olhar para o contexto em que esse adolescente vive. E aí a gente esquece de pensar que, além dessas mudanças físicas, biológicas, na adolescência acontecem um monte de mudanças. E muitas vezes essas mudanças acontecem sem ter tido uma preparação para essa pessoa aprender a lidar. É tudo muito novo, né? E muito rápido. Né? Então, vejam, um pré-adolescente que antes estava no 5º ano e agora vai para o 6º ano. Aumenta as disciplinas da escola,
aumenta o número de professores, ele tem que lidar com um monte de coisa. Veja a mudança que é. De uma hora para outra, os pais começam a cobrar que essa pessoa colabore nas tarefas de casa. Antes, ela era criança, ninguém cobrava isso dela, né? Avançando um pouco mais, um adolescente que está no 9º ano e daqui a pouco vai para o 1º ano do ensino médio. Mais mudança, aumenta o número de disciplinas, muitas vezes muda de escola nessa fase. É nessa época que começam a cobrar uma posição no mercado de trabalho para adolescentes que precisam contribuir com a renda familiar, né? Quando eles entram no mercado como jovem aprendizes, é uma mudança grande. Antes, ele tinha que administrar o tempo só com a escola, com o celular, e agora tem que administrar o tempo com um monte de coisa. Com a escola, com a preparação para o vestibular, com o trabalho, com a família, com os amigos. Então, vejam que é muita mudança. E quando a gente olha para o contexto, a gente consegue olhar para a pessoa com um pouco mais de empatia. Porque daí a gente vê que o problema não está dentro delas, né? E sim na relação que ela estabelece com esse contexto. Uma das principais características da adolescência é que o controle que antes os pais tinham, sobretudo, começa a dar espaço para o controle dos amigos. Então, os amigos começam a ter mais influência e os pais menos influência. E tá tudo bem isso acontecer, né? É natural que aconteça. O problema é quando o acolhimento familiar ele é tão pequeno ou quase inexistente que esse adolescente fica à mercê da aceitação dos pais. E para se sentir aceito, ele vai fazer qualquer coisa para se sentir aceito pelo grupo. Inclusive coisas que coloquem a sua saúde em risco, né? Eu trouxe aqui alguns mitos que geralmente a gente escuta sobre adolescência, né? O primeiro mito é que adolescentes não gostam de falar com os pais. Isso é um mito. Eles gostam de conversar com os pais. O que eles não gostam, e acredito que nós também não gostamos, é que alguém pergunte, como foi seu dia, como foi a escola? E você mal começa a contar como é que foi, a pessoa já está checando o e-mail, já está cuidando de outras coisas e nem ouve. Ou quando começa a ouvir, logo começa a dar bronca, dizer, você não devia ter feito isso. Onde você vai parar assim? Não tem nem o trabalho de ouvir primeiro e entender por que aquilo aconteceu, né? Então, esse é um mito, tá? Não é que adolescentes não gostam de falar com os pais. É que muitas vezes esse responsável não está sabendo direito como se comunicar com esse adolescente, tá? Um segundo mito é que adolescentes são sempre rebeldes e não querem nada sério. Isso é um mito. Muitos adolescentes, eles querem muita coisa séria, assim. Eles se preocupam com o seu futuro, eles estão em dúvida, né, de qual carreira seguir, qual curso vai escolher para prestar o vestibular. E aí, se a gente não consegue perceber essa confusão que eles estão vivendo e oferecer o apoio que eles precisam, fica realmente parecendo que eles é que não querem nada com nada. Tá? Um segundo mito, que adolescentes não ligam para os outros. Isso é um grande mito, né? Primeiro, que quando eu fiz estágio escolar de observação nas escolas, eu via que os adolescentes compartilhavam muito suas coisas, ajudavam um colega que não tinha entendido direito o conteúdo, e isso é demonstrar empatia, né? Uma outra coisa importante da gente pensar é que a empatia começa a ser desenvolvida muito cedo, começa ainda na infância. As pessoas aprendem a ter empatia na infância. E na infância, os pais ou responsáveis são os principais modelos, né, Lorena, de empatia. Acho que depois você pode falar um pouco mais disso, que infância é mais usuário, assim. E olha só que interessante, foi feita uma pesquisa
acho que no Pernambuco, se eu não me engano, que avaliava a percepção dos adolescentes diante de colegas homossexuais. E a pesquisa mostrou que, embora os adolescentes falassem que aceitavam um colega gay, eles ainda tinham uma hostilidade velada, uma hostilidade no sentido de ridicularizar o colega, de rir do colega, né? E na pesquisa mostrou que os adolescentes que mais apresentaram esse tipo de comportamento, eles aprenderam isso em casa. Então, eles ouviam, né, da família que a homossexualidade era errado, que era pecado. Então, veja, se a gente não consegue, nós adultos, oferecermos um modelo de tolerância para os nossos adolescentes, a gente pode fazer com que outro adolescente sofra de bullying, né? E o bullying é uma das variáveis que está muito associada à autolesão. Porque é uma fase que já tem acentuado essa marca, vamos pensar assim, essa questão de marcar a diferença, né? Eu já me sinto muito diferente de quem eu já fui e, ao mesmo tempo, eu me sinto diferente das pessoas ao meu entorno. Então, assim, preciso buscar identificações, eu preciso ver o que é legal, o que não é. Então, isso tudo é muito instável para o adolescente, E eu né? tenho que ser diferente, mas eu tenho que pertencer a uma tribo. Não posso só ser diferente. Igual e diferente ao mesmo tempo, para se sentir aceito, né? E quanto menos apoio familiar os adolescentes tiverem, mais arriscado vai ser até onde ele vai fazer para se sentir aceito. Sim. Né? Isso é muito perigoso. Assim. A gente precisa se atentar a isso, tá? Eu trouxe alguns fatores de risco aqui. Tá? Uma pesquisa dos Estados Unidos avaliou quais seriam os principais preditores de tentativa de suicídio na adolescência. E como a Lorena falou, uma delas foi tentativa de suicídio anterior, tá? Então, isso é um preditor importante. E eu queria falar que, assim, tem um mito que a pessoa que avisa que vai suicidar, ela não tem coragem. Gente, isso é muito sério, porque para a pessoa conseguir ter manifestado em palavras essa questão de que ela tem pensado em solucionar a dor dela com a morte, é porque a dor dela, que é de uma ordem tão além de caber em palavras, de repente ela encaixou em alguma coisa que talvez trouxe um alívio para a pessoa, sabe? De falar assim, a morte vai fazer parar de doer. Quem deseja suicidar não deseja a morte, deseja fazer parar a dor, que ela é tanta, ela é de uma ordem tão assim, vamos pensar assim, ainda inominável, que a hora que ela chega numa solução de que parece que vai ser possível, ela realmente pode realizar. Então, vamos prestar bastante atenção aos sinais que as pessoas dão. Então, tentativas de suicídio não são para chamar atenção. Elas precisam ser atendidas para que você coloque essa pessoa em condição de ter outras escolhas de solucionar o que está acontecendo dentro dela, sabe? Para onde vai a sua dor? Tem outros caminhos, peraí, deixa eu te mostrar primeiro. E aí a pessoa se sentir que, opa, peraí, realmente eu preciso pensar que tem outros meios para eu conseguir lidar com essa angústia, ou então com essa dor, esse sofrimento. Tem uma pesquisa, né, que mostra o suicídio como um resultado de associação verbal. Então as pessoas vão ouvindo, né, quando alguém está doente, morre, fala assim, ai, morreu, descansou. Como se mostrasse que a morte ela é um alívio do sofrimento. Ou então, partiu dessa para uma melhor. Ou associa céu com prazer, com paraíso, com tranquilidade, né? E aí, aprendendo por associação verbal, assim, em um momento que a vida tá difícil, e a vida é difícil muitas vezes. Muito. Né? A gente precisa fortalecer os adolescentes para lidar com frustração. Gente, viver dá muito trabalho. Sim, a maior parte do tempo a gente está se frustrando. Então a gente precisa
fortalecê-los para lidar com frustração, né? Porque se ele não está preparado para lidar com uma frustração em um momento difícil, e ainda tendo um modelo como a série, que a gente já comentou, por exemplo, parece mesmo que o suicídio é a única saída. Né? E aí, como eu estava dizendo, um outro fator de risco importante para a gente se atentar é a relação familiar pobre. O estudo mostrou que adolescentes que tinham relações familiares pobres, não pobre no sentido econômico, tá? Mas a relação pobre na família no sentido de não sentir que podia contar com alguém quando enfrentava alguma situação difícil. Isso era um preditor importante. Então, se a gente conseguir fortalecer as relações, a gente vai conseguir alterar o contexto em que esses adolescentes vivem. Tá? Um outro fator de risco, mas que não foi levantado nesse estudo, foi em um outro, é abuso físico ou sexual na infância. Pessoas que foram abusadas durante a infância, elas terão maior probabilidade de ter ideação suicida. Tá? E aí, não adianta a gente ficar falando de prevenção do suicídio, sabendo desse dado, se a gente não denuncia quando a gente suspeita que alguma criança está sofrendo alguma violência. A gente tem 2 veículos disponíveis de fácil acesso. Um é o Disque 100, que muita gente conhece, passa na televisão direto, tá? E um outro veículo para denúncia é o aplicativo Proteja Brasil. Pois é, esse aplicativo eu não conhecia, eu imagino que ele é do desconhecimento de muita gente, né? Então. Hoje em dia, quem não tem um smartphone, né? A gente controla tudo no nosso celular. E aí é só baixar o aplicativo, tá? Ele é gratuito e o aplicativo vai dando os campos para você preencher. Como é que ele chama o aplicativo? Proteja Brasil. Proteja Brasil. Coloquem aí para vocês baixarem. Ele é muito rápido, então você não precisa ficar esperando na linha alguém atender. Você pode Ou então passar pelo constrangimento, né? Que a pessoa acha que outra pessoa vai ficar fazendo pergunta demais, que vai te identificar. É só preencher os dados, tá? Então, assim, não adianta a gente ficar falando de prevenção de suicídio se a gente não começar a fazer coisas que efetivamente podem prevenir, tá? E aí, diante de uma denúncia, cabe, né, ao pessoal que está na linha de frente de defesa da criança e do adolescente, os conselheiros, tá? Cuidar, então, para que isso não acabe na denúncia, né? E aí eu acho que a gente é um compromisso não só da rede. Nós denunciarmos. Está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente que todos os cidadãos, todos nós. É dever da família, da sociedade, precisamos garantir a vida e a saúde de todas as crianças. Então, assim, sensibilidade para ouvir a forma que a criança consegue falar. Então, uma criança ela, dificilmente vai chegar denunciando um abuso sexual, um abuso que seja de outras ordens, nesse sentido de tão claro, né? Da gente poder falar, não, tenho certeza. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Não, se eu não estou conseguindo ajudar, deixa eu procurar uma ajuda específica. Um psicólogo pode ajudar? Peraí, a professora pode ajudar bastante, porque a professora está ali na linha de frente. Identifica, né? Sim. Então, assim, né, não pensando em instalar a culpa, mas se a gente percebe que uma criança está com hematoma e a gente não fez nada, a gente está contribuindo para que isso continue acontecendo. Tá? Então, fique aí, diz que sempre, Proteja Brasil. Não precisa se identificar e você pode estar ajudando a salvar uma vida. Tá? Como as relações familiares apareceram, né, como algo importante para a gente prestar atenção, como um preditor de tentativa de suicídio, eu trouxe aqui alguns estilos parentais, que são modelos de educação, tá, dos filhos, e eles dão pistas de como esse modelo pode contribuir para alguns comportamentos e outros não de cada um deles aqui.
Um dos modelos, né, um dos estilos, é o estilo parental autoritário. Esse estilo se caracteriza por pouquíssimo afeto. Então, são aqueles pais que não demonstram que o filho é amado ou que acham que demonstrar amor para o filho depende do comportamento dele. E não é assim. Se você é pai, se você é mãe, você precisa amar seu filho, independente do que ele faça. Tá? Você ama porque ele é seu filho, não pelo comportamento que ele tem. Ah, Lorena, então você está dizendo que está tudo liberado, eles podem fazer tudo. Não, não é isso. Eles precisam de regras, precisam de consequência. Mas você nunca deve privar o seu filho do seu afeto. Como se ele se sentir menos amado por você fosse uma punição para algum mau comportamento dele. Né? A consequência pode vir de outra maneira. Diminuir a mesada daquele mês, ou deixá-lo sem ir naquela festa que ele tanto quer ir. Isso pode acontecer. Agora, privar do seu afeto como uma maneira de punição, não. Tá? E aí, então, o estilo autoritário ele é caracterizado por pouquíssimo afeto, pouca demonstração de afeto e muito limite. Né? Então, tem regra para tudo, não pode sair daquela regra ali. Essa regra não é discutida com o adolescente. Quais são os efeitos desse estilo autoritário? Alguém que se contenta com pouco afeto depois. Tá? Alguém que é uma pessoa submissa, que vai se submeter à vontade de quem está à volta dela e vai se contentar com pouco afeto. E me preocupa, né, principalmente em relação às meninas, me preocupa porque um estilo autoritário pode vulnerabilizar uma menina, um adolescente, para um relacionamento abusivo. Então, como ela aprendeu que ela é pouco amada, que ela não merece amor e que ela deve seguir todas as regras sem questionar, um namorado abusivo ela poderia sofrer nas mãos de um namorado abusivo, né, Lorena? Uhum. Porque a intenção dos pais é a melhor. Mas a gente não tem controle nenhum de qual vai ser a intenção das pessoas que vão cruzar o caminho dela depois. Né? E por isso que a gente deve se atentar. Eu só vou terminar os estilos parentais, faltam 3, para a gente fazer uma pausa e responder as perguntas que estão aqui, ok? Ao contrário do estilo autoritário, a gente tem o estilo permissivo, que caracteriza-se por pouco limite, então não tem regra nenhuma, eles podem fazer o que bem entenderem, que não vai ter consequência, e os pais dão tudo muito fácil. Então o adolescente não aprende que para conquistar coisas na vida, ele precisa se comportar, ele precisa fazer coisas. E o perigo desse estilo parental é baixa tolerância à frustração. Porque imagina, se sempre teve alguém atendendo todas as suas necessidades sem você precisar fazer nada. Mas uma hora não vai ser mais assim. Os colegas não vão estar disponíveis para atender as necessidades, a sociedade não vai estar. E aí, quando esse adolescente precisar, então, fazer coisas para produzir benefício para ele, ele não vai saber, porque não teve oportunidade de aprender a fazer isso, tá? E aí, né, diante de uma dificuldade, é difícil que ele faça alguma coisa para enfrentá-la, porque alguém sempre fez tudo. Então, olha só que perigoso que é arriscado alguém que não aprendeu a lidar com dificuldades, né, na vida. Além disso, esse estilo parental permissivo de não ter regra nenhuma favorece muito que esse adolescente pratique bullying com outros colegas, né? Então, veja só como isso é perigoso. Um estilo parental que a ciência mostra que é, assim, o mais protetor, o mais efetivo, é o estilo participativo democrático, que libera muito afeto, mas também estabelece regras, né? Daquele jeito que eu falei, ama o filho independente do que faça, mas quando ele descumpre alguma regra, tem consequência para isso.
E esses adolescentes aprendem, então, a defender seus direitos e a respeitar os direitos dos outros, né? Ele vai conseguir muito mais resolver coisas difíceis quando ele passar por situações estressantes na vida. Uhum. O último estilo parental, que é uma pesquisa da Alemanha mostrou que está muito correlacionado com ideação suicida nessa fase da vida, é o estilo parental negligente. Nesse estilo parental, os pais não dão nem carinho, então não tem afeto e não tem limite. E diferente do que as pessoas pensam, né, que adolescentes não gostam de regras, que eles querem fazer tudo, não tem ninguém para estabelecer uma regra junto com ele, dá a sensação de que ele não importa para ninguém, que ninguém liga para ele, que ninguém está nem aí. Né? E aí pode começar a pensar, mas será que se eu morrer, a minha mãe vai sentir minha falta? Uhum. Será que quando eu não estiver mais aqui, alguém vai lembrar de mim? E vai lembrar que então eu existi? Que eu acho que tem um pouco a ver com a Hannah, que é a personagem Da da série. série, né? Ela meio que mostra a série inteira que ela tentou pedir ajuda e ninguém fez nada por ela, Uhum. né? Então é perigoso por isso. A Suelen comentou aqui, né, que ela achou a série super pesada. E aí eu acho que a sensação dessa que a série passa de ser pesada, eu acredito que é muito disso, de não encontrar ninguém ali dentro que tivesse de alguma forma assim, empatia ou sensibilidade, falar assim, peraí, isso daí é uma coisa que eu tô vendo que é um sofrimento e tal, mas vem cá, fala mais sobre isso, sabe? De dar realmente esse apoio. Então, a gente fica com esse incômodo ao assistir a série exatamente pela falta de suporte que a personagem acaba tendo, né? E assim, ela dá muitas pistas, né, ao longo da série de que ela precisa de ajuda. Tanto é que a última tentativa dela de pedir ajuda é ir até a sala do conselheiro da escola para relatar um estupro que ela sofreu em uma festa. E aí ela começa, né, a sentir se ela pode falar ou não. E aí, quando o conselheiro fala assim, ai, mas a garota foi estuprada, ela pediu para parar? Quantas vezes ela pediu para parar? Como se ele estivesse responsabilizando a vítima pelo que aconteceu. E aí, nesse momento, ela não consegue mais falar, também como vai conseguir como desse jeito, né? E aí ela sai falando que essa era a última tentativa dela de viver. Agora, uma coisa, né, que eu acho que a gente não pode deixar de falar o que fazer então? Proibir os adolescentes de verem a série? Não é por aí. Porque enquanto os pais estavam achando que estavam proibindo o filho de assistir, eles já tinham visto a temporada inteira. Proibir seu filho, não só seu filho, mas proibir as pessoas de fazer alguma coisa, não é garantia de que elas não façam. Elas só não vão fazer na sua frente. Mas quando você não estiver olhando, ela vai fazer. Então, eu acho que é muito mais eficiente, ao invés de proibir, a gente se oferecer para assistir junto com o adolescente. Eu tenho uma irmã adolescente, né, de 16 anos, não posso deixar de falar isso, e ela queria ver a série e eu falei, ok, mas então vamos assistir juntas? E aí, a cada cena, a gente discutia sobre isso, né, a gente discutia os comportamentos de todos os personagens envolvidos ali. Então, o caminho não é proibir. O caminho é estar ali disponível para discutir, para conversar de uma maneira aberta, de uma maneira sincera, tá? Porque não tem como a gente colocar o adolescente numa bolha e ele não entrar em contato com os perigos. Ele vai entrar em contato com vários perigos. A questão é o que a gente está fazendo para ensinar nossos adolescentes a lidarem com o perigo. Com perigo e com sofrimento, né? Sim, que pode estar relacionado, né? Apareceu algumas perguntas aqui, e aí eu acho importante, acho que assim, algumas das perguntas, acho que tem alguns pontos em comum, e algumas delas estavam falando assim, como que o adolescente, né, vai chegar a pensar no suicídio? Por que um adolescente vai pensar em tirar a própria vida? Se isso tem alguma
referência lá atrás? O que pode ter acontecido aí com esse adolescente no caminho dele? Acho que eu entendi, foi mais ou menos assim, para que ele venha a pensar em tirar a própria vida. E aí eu acredito que a gente precisa entender que uma pessoa que está pensando em suicídio, por si só ela encontra-se num momento de extrema vulnerabilidade. E por que que a gente precisa pensar nisso? Porque ela não está encontrando internamente recursos ou condições, e aí a gente precisa pensar emocional, ou então psicológico, ou então histórica mesmo, do que ela já viveu, da vida dela, de experiências, de estar lidando com um sofrimento que fora, vamos pensar assim, é insuportável. É da ordem do não conseguir nem traduzir, entendeu? Então, a gente precisa pensar nesse momento de vulnerabilidade da pessoa e também considerar que pode ser que ali ela já venha sofrendo há algum tempo de alguma disfunção, então alguma coisa que ali ela não está conseguindo se adaptar tão bem ao que o ambiente pede dela, entendeu? Então, por isso... não vai bem, né? Isso mesmo. Eu achei interessante a pergunta ali do Péricles, quando ele fala assim, eles são influenciados pelo meio a fazer isso? Então, de onde eu venho, não só os adolescentes, mas nós todos somos influenciados pelo meio que a gente vive. Não só para suicídio, mas para qualquer coisa, tá? E ele pergunta também quais as principais características de reforço ao ato, né? Então, assim, eu entendo assim, Péricles. Imagina um adolescente que não tem suporte social nenhum, não tem reconhecimento nenhum pelo que ele faz de legal, e os adolescentes fazem muitas coisas legais, a gente é que não vê, tá? Não tem apoio social, não tem suporte social, não tem reconhecimento e não tem validação dos seus sentimentos. Com todas essas dificuldades, né, ele pode começar a se autolesionar, por exemplo, a se ferir. Que entra no jogo, né, da baleia azul, da questão da mutilação, né, Isso começou a se tornar uma coisa muito frequente para vários professores, né, vendo isso na escola, isso se tornou um boom há um tempo atrás. Sim, agora, fora do jogo, né, assim, os adolescentes relatam que quando eles se cortam, eles param de pensar no problema real que está acontecendo e se ocupa pensando na dor do machucado. Aí, voltando à pergunta do Péricles, né, o que pode reforçar tal ato? Imagine então esse adolescente que está sem nenhum suporte, e aí quando ele se corta, a família lembra que ele existe. Só nessa situação a família lembra que o adolescente existe. Né? Dá para imaginar o que pode voltar a acontecer. Se esse adolescente para de se cortar e fica bem, a família esquece de novo da existência dele, ninguém dá bola para ele, pode ser que ele volte a fazer isso. E não é assim para chamar a atenção no sentido de ser infantil ou de estar querendo aparecer. A gente não precisa se preocupar em se o adolescente está fazendo isso para chamar a atenção ou não. Eu acho que vai ser muito mais eficaz a gente se preocupar em por que o meio em que esse adolescente vive está sendo incompetente para oferecer a atenção que ele merece e que ele precisa quando ele faz qualquer coisa. Né? Então, não é para chamar atenção. Todos nós fazemos coisas para chamar atenção. A Lorena e eu estamos planejando essa transmissão ao vivo há pelo menos 2 semanas. A gente teve um dia corrido, a gente veio correndo para cá, a gente pintou a cara para aparecer para vocês. Vai dizer que a gente fez tudo isso para quê? Se não foi para chamar a atenção de vocês. Percebem? A gente precisa de atenção. É isso que nos diferencia de outros animais. A necessidade de ter a atenção do outro. Tem uma pergunta ali que eu gostaria de responder, se você me permite. Pode. O número de suicídio é assustador entre jovens LGBT, na faixa da adolescência. Como devemos proceder? Então, Nicolas,
tem uma pesquisa falando, não é do Brasil, tá? Vocês já viram que as melhores pesquisas que a gente está citando aqui não são do Brasil, né? Infelizmente. Uma pesquisa avaliou a religião como fator de risco e proteção. E eles viram que, para a população heteronormativa, a religião é um fator muito importante de proteção ao suicídio. Ateus se suicidam mais do que pessoas com alguma religião. Quando a gente está falando de pessoas heterossexuais, tá? Cisgênero, enfim, no padrão heteronormativo. Agora, para a comunidade LGBT, assim, eles só falaram de homossexuais e bissexuais nessa pesquisa. Eles falavam, né, que essas pessoas, quando eram religiosas, tentavam mais se matar do que ateus. Então, veja só, eu acho que a gente deve proceder como, né? Se tem algum líder religioso nos assistindo, a gente precisa que essas pessoas trabalhem a religião como uma união para difundir o amor e não para criar mais estigma, mais intolerância, porque assim, quando se fala de suicídio para a comunidade LGBT em especial, se a gente não explica direito as coisas, fica parecendo que a homossexualidade causa suicídio, que a transexualidade causa suicídio, e não é isso. O que causa suicídio é essas pessoas vivem em um contexto intolerante, um contexto que inferniza a vida dessas pessoas e elas não podem ser felizes. Elas não podem se relacionar como elas querem. Então, a gente deve proceder fazendo tudo que a gente puder para criar uma sociedade mais tolerante, mais inclusiva. Né? Porque se as pessoas se matam, elas estão fugindo de alguma coisa ruim. E essa coisa ruim não está dentro delas. Está no contexto em que elas vivem. Da teoria de onde eu venho, penso dessa maneira. O Cleiton tinha feito uma pergunta que eu também acho interessante a gente poder comentar, que já tinha acontecido do convívio dele, tentativas, e como a gente ficar alerta a fatores de risco, né? Sinais, como é que uma pessoa vai dando sinal de que ela pode chegar a cometer o suicídio? A gente precisa estar fazendo uso dessa nossa sensibilidade que a gente está falando o tempo inteiro. A pessoa começa a manifestar que está de saco cheio, que já não vê mais graça, de que pensa em sumir. Isso tudo verbalmente, né? Ela vai conseguindo localizar isso. Epa, aí já é hora de acender uma lanterninha vermelha e falar assim, ó, sinal de perigo. Estou ouvindo algo que me soa perigoso. Olha, eu acabei de ouvir que você está falando, acho que aqui não é o momento, vamos conversar ali no cantinho. Crie um ambiente acolhedor para que a pessoa possa manifestar aquela dor dela dessa forma que ela ainda consegue. Porque aí você consegue estabelecer essa rede de apoio dela poder pensar assim, epa, peraí, eu estava pensando em suicídio, mas ele está disposto a me ouvir, quem sabe ele tem outra ideia do que fazer com essa minha dor. Então, primeiro de tudo, é perceber esses sinais que a pessoa vai dando, a pessoa para de sentir prazer nas coisas que antes ela sentia, eram prazerosas, eram coisas que ela gostava de fazer. Se isola, sinal vermelho. Então, a gente precisa pensar na questão de ocorrência de alguns distúrbios, né? De transtorno de humor é um dos que mais acabam fazendo com que as pessoas cheguem, né, ao suicídio. A pessoa falar, né, que a vida não vale a pena, que a vida tá muito difícil. Esse é um sinal importante. Que ela já tentou viver diferente, mas ela está sentindo que a vida está em círculos. Identificou a autolesão, né, principalmente entre adolescentes, assim. Não que não aconteça em outra fase da vida, tá? Mas é que é mais comum observar na adolescência. Aumento do consumo de substância, né? Álcool, outras drogas. Então. Tem um texto muito legal, depois eu posso deixar nos comentários também, que é um guia do que dizer e do que não dizer, quando alguém está com uma ideação suicida. Né? Então, assim, não adianta falar para a pessoa,
Nossa, mas tem gente em situação muito pior que você. Isso é falta de Deus, procura uma religião, sim. tá reclamando de quê? Olha a vida, bola pra frente. Não adianta fazer isso. E, gente, Porque o sofrimento da pessoa é legítimo. Ele é não, real. não querer que a pessoa fale que ela quer suicidar não impede Que ela de faça, suicidar. sim. Então, se ela quer falar isso, se ela tá conseguindo falar isso, epa, que bom, peraí, senta aqui não é um Sim. lugar, vamos ali nós dois, eu quero tentar te ajudar. Você pode pensar o que você quiser, mas antes vamos ver se um psicólogo não pode te ajudar, se você ir na igreja, se você. Enfim, o que a gente está querendo dizer é que o compromisso, a prevenção do suicídio, ele acontece o tempo inteiro e ele é com todos nós. Nós todos precisamos estar comprometidos com isso. E aí eu vi ali a Nathalie também deixou um comentário, acabou assim fazendo um relato do que aconteceu com a família dela, Nathalie. Eu acho que até para a gente poder ir caminhando para o fim, que agora a gente já completou 1 hora de live, a gente está muito feliz, passou muito rápido. O que fazer depois do suicídio, né? Ou então, como conduzir uma... Só para fechar o raciocínio aqui da outra pergunta, né? A gente falou o que não fazer, mas a gente não falou o que fazer. Quando alguém relata, né? Então, a primeira coisa é validar o sofrimento dessa pessoa. Se ela fala que ela está sofrendo, é porque ela está sofrendo. Então, a gente deve dizer: Lorena, eu entendo que você está vivendo momentos difíceis, né? Eu, no seu lugar, também sentiria isso. Eu não sei como é, sei lá, crescer sem mãe, mas imagino que deve ser difícil. E ir tentando buscar, né, se a pessoa já tem um plano. Se a pessoa já tem um plano de se matar, a gente não deve deixar essa pessoa sozinha. A gente precisa eliminar qualquer recurso que ela tenha disponível para cometer suicídio, tá? Eu vou deixar esse texto depois nos comentários, que daí vocês podem ler na íntegra e cada um adapta ao seu estilo, né? Para saber o que fazer. Isso. Eu acho é isso que eu acho que é importante da gente finalizar, porque assim, sim, somos capazes de ser suporte na vida de todas as pessoas, mas também a gente tem limitações, né? A gente sabe que tem coisas que eu não consigo lidar porque não é do meu íntimo, enfim, eu tenho dificuldades também, eu tenho nem todos os recursos emocionais, a minha história também pode estar cheia de dificuldades muito próprias. Então, eu não posso me comprometer a salvar alguém, mas eu posso me comprometer de alguma forma, a me colocar empaticamente junto daquela dor, de falar assim, eu nem imagino como deve estar doendo em você, mas eu também sinto algumas dores que me fazem reconhecer que a gente vale a pena e a gente precisa se cuidar. Acho que tudo que a gente está falando é de saúde mental, saúde mental, saúde mental. Precisamos fazer esse grito para a gente cuidar da nossa saúde mental como a gente cuida da saúde do corpo como um todo. Então, por que se eu estou me sentindo mal emocionalmente, por que eu vou carregando isso ao invés de procurar ajuda, né? Por que eu não permito que uma dor na perna me incomode por mais de um mês? Mas eu deixo que uma angústia conviva comigo há 10, 20 anos, entendeu? Então, somos psicólogas, estamos aqui para falar a vocês que podemos ajudar. Então, em casos que vocês não conseguem ser esse suporte, então realmente oferecer o apoio que a pessoa precise, saibam que a psicologia pode ajudar. E estamos aqui para isso. E aí eu acho interessante a gente pensar o que o suicídio ele vai na ordem de uma falta de condição de lidar com aquilo, né? É a falta do simbólico. E quando a Nathalie, acho que ela estava falando lá do grupo, do caso dela, se simbolicamente eu não tenho recursos para lidar com aquilo, eu preciso procurar ajuda. Então, no caso, assim, se tá difícil nesse seu que você colocou em seu depoimento, procure ajuda. Um psicólogo pode ajudar a tratar simbolicamente dessa dor.
E acho que é isso que a gente precisa buscar, né? Uhum. Nessa rede de apoio, simbolizar o nosso sofrimento. E talvez seja esse o mal que a gente tenha vivido vamos pensar assim, nessa nossa civilização hoje em dia. É tudo muito rápido, é tudo muito pronto, é tudo a gente A gente tem que estar superficial. feliz o tempo inteiro, né? Porque tristeza virou sinônimo de fracasso. E não é assim. Isso. E Então, assim, simbolicamente muito pobres. sim. A gente não tem tanto recurso para lidar com o que é do de verdade, o que é aquilo que dói, aquilo que faz a gente ficar acordado lá olhando para o teto. Então, simbolizar isso é você dar nome, é falar, isso é angústia, não, isso é raiva, isso é despeito, a gente precisa de educação emocional, de desenvolver nossa inteligência emocional. E acho que a gente quer deixar isso para vocês como um norte, né? É o começo. Nós estamos fazendo as nossas lives baseadas em temas que eu acho que vão rondar sempre isso. Saúde mental. Precisamos cuidar dela como nunca. Uhum. O Rodrigo está perguntando sobre a série. A gente já falou um pouco sobre isso, tá, Rodrigo? Acho que você chegou agora. A gente acha que abordou temas importantes, tá? Mas de uma maneira inadequada. Mostrou muita coisa que não precisava mostrar. E você tem razão. A gente comentou no começo da live, tem uma cartilha que a imprensa precisa seguir e nós também precisamos seguir para a gente poder conviver melhor com isso. Vamos sim. Tem estudos, né? As pessoas fizeram um esforço para as coisas acontecerem da melhor forma possível, então vamos somar esses esforços, não vamos dar um passo para trás, né? Isso mesmo. A Patrícia está perguntando ali. Percebo que o tema é falado com mais veemência quando alguém famoso comete o ato. Não que isso não possa ser um gancho para a temática, mas devemos trabalhar para que o assunto esteja nas nossas rodas de conversa, eu acho. A gente concorda, né, Patrícia? A gente falou no começo que a gente queria que fosse o ano amarelo e não setembro amarelo, né? Que precisa estender para todos os meses do ano. E além de falar sobre é muito importante, mas alterar os contextos em que as pessoas vivem também é. Então a gente precisa disso, né? Falar é necessário, mas não é suficiente. A gente precisa se atentar nisso. A gente precisa fazer um esforço, né? Para finalizar, tá? A gente já está há mais de 1 hora. Eu estou muito feliz por vocês terem aguentado ficar com a gente até aqui. Eu tinha algumas dicas de relacionamento entre pais e filhos adolescentes, mas eu vou disponibilizar isso depois, tá? Ou a gente pode marcar um dia para falar só disso, né? A gente falou muito de suicídio e acabou não falando de dicas de relacionamento, assim. Então, vou deixar isso para um outro dia. E eu queria finalizar contando de uma pesquisa dos Estados Unidos. Tem uma pesquisa sendo feita nos Estados Unidos há mais de 70 anos. É o quarto diretor dessa pesquisa, né? O diretor que eu conheci, falando sobre isso. O que eles fizeram? Há mais de 70 anos, eles selecionaram um grupo de americanos. Na época, eles tinham mais ou menos 17 anos, tá? Eles separaram esse grupo e eles estão acompanhando essas pessoas há mais de 70 anos. Então, de meses em meses, os pesquisadores fazem entrevista com essas pessoas, eles entrevistam familiares dessas pessoas, eles olham o prontuário médico. Muitas pessoas já morreram, né? Porque começou há 70 anos atrás. E o que eles identificaram, né? Que as pessoas com mais saúde, tanto física quanto mental, eram as pessoas que tinham melhores relações. E o que eles chamam, né, de boas relações? Não é estar com tranquilidade o tempo inteiro, mas é ter a sensação de que se pode contar com alguém quando as coisas ficarem difíceis. Então, se a gente estabelece uma relação de poder contar com, a gente tem um fator importantíssimo de proteção para a nossa saúde. Né? Vejam só,
Eu queria fazer essa transmissão ao vivo, mas eu estava insegura de fazer sozinha. Fui e falei com a Lorena quando eu senti que eu podia contar com ela para fazer isso, eu me senti muito mais tranquila, muito mais aliviada. Então, veja, se para fazer algo simples como isso, contar com o apoio dela foi importante para mim, imagine para um adolescente que está passando por uma dificuldade grande da vida, poder contar com algum adulto como suporte, né? E aí eles concluem, então, o estudo, né, dizendo assim, uma vida boa se faz com boas relações. E eu quero perguntar para vocês, para a gente encerrar a noite de hoje, né? Que tipo de relação nós estamos construindo com os nossos adolescentes? Sim. Será que nós somos uma relação que ele sente que pode contar conosco quando alguma coisa difícil acontecer? Então, é essa reflexão, tá? Que eu queria deixar. Tem mais pergunta aqui, eu não sei se a gente estende mais. Tem muita gente entrando agora. Eu acho que a gente pode deixar aberto o convite de diálogo. Estamos aqui na clínica, Análise Clínica de Psicologia, aqui em Rio Verde, que fica logo após o calçadão. Estamos disponíveis para vocês, se vocês quiserem conversar, quiserem estender essas perguntas, vocês são muito bem-vindos aqui. O meu nome, vamos, as pessoas entraram depois e acabaram perdendo, né? O meu nome é Lorena, eu sou psicóloga aqui da clínica, trabalho com a psicanálise, sou especialista em saúde da criança e do adolescente. Essa é minha colega Lauriane. Se apresenta, por favor. Eu sou Lauriane, sou psicóloga também, eu trabalho com a análise do comportamento. Minha especialização está sendo em terapia analítico-comportamental. Então, no que pudermos ajudar, estamos aqui. Contamos com vocês para a gente estender essa rede de apoio à prevenção ao suicídio, a conscientização da saúde mental e aproveitando para fazer o convite muito especial para vocês, que a gente gostou desse negócio de live, de estar próximo da comunidade. No final do mês que vem, nós vamos ter dia 31 de outubro, nós vamos ter os nossos colegas Júlio e Aline aqui também ao vivo para um bate-papo sobre depressão. Muito necessário, e aí eu acredito que todo mundo aqui vai ter conhecido, vai ter tido alguma experiência. Vamos nos informar para a gente poder se apoiar e a gente poder se ajudar. Isso. E mandem suas sugestões, né? Para novembro, mandem mensagem aqui ou liguem, não sei, mas deixem as suas sugestões de quais temas vocês gostariam de discutir com a gente. A gente está aqui para isso, né? Disponível para isso. Assim. Levar a psicologia até vocês. Isso. Muito obrigada. Obrigada pela companhia, gente. Ficamos muito felizes. Uma ótima noite para vocês. E, por favor, vamos nos cuidar. Tchau, tchau.